Olá, meus jovens, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos lá terminar de falar sobre clareza. Então, a gente falou no último vídeo sobre alguns aspectos, né, sobre algumas estruturas que possam levar aqui à clareza. E agora, a gente vai falar do último item, que é sigla. Por que os manuais trazem, então, a questão da sigla no âmbito de clareza, né? Exatamente porque, muitas vezes, as siglas, quando não explicitadas anteriormente o seu significado, elas podem levar o leitor a um não entendimento desse texto, né? Então, quando a gente tem uma estrutura em que eu só coloco a sigla e não explicito o significado, a depender do contexto, que eu vou falar aqui para você uma questão importante, a gente pode ter um prejuízo para a interpretação. Então, quando eu tenho aqui, ó, as siglas, a regra é o quê? Em regra, na primeira citação, eu vou utilizar a sigla depois da expressão que ela resume. Então, primeiro eu vou dizer o que ela significa, depois eu coloco a sigla. Primeiro eu coloco o significado, depois a sigla. Essa introdução da sigla pode ocorrer com travessão ou com parênteses. Essa introdução pode acontecer, então, com travessão ou com os parênteses. O travessão, então, é só um. O travessão é só um. Então, eu tenho um travessão. Eu não vou colocar dois travessões, tá? E vou colocar os parênteses. Olha aqui, exemplos. O Conselho Monetário Nacional, parênteses, CMN aprovou importante medida. E no outro exemplo, eu coloquei aí, ó, com travessão. O Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, será debatido pelo Congresso Nacional. Quando eu coloco aí o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, eu fiz o uso da sigla A, e aí eu não usei hífen, viu? Eu usei travessão. Veja se é claro para você que esse sinal é diferente do hífen. O hífen é o pequenininho, né? Deixa eu colocar aqui, ó. O hífen, então, é aquele que liga termos, partes da palavra. Aqui eu estou ligando o travessão, ele serve para introduzir a sigla ou introduzir uma intercalação, enfim. Mas se for intercalação, serão dois travessões, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Aí, olha aqui para essa informação. Olha que importante. A parte por extenso pode ser dispensada se a sigla já for sinônima de seu significado, como CPC, CC, STJ, STF, ente jurídico. E aí, a ideia aqui é, pensando em clareza, se as siglas, elas já são sinônimas de seu significado, se as siglas, elas já são conhecidas pelo seu interlocutor, pelo seu leitor, a gente não precisa se preocupar, então, com essa estrutura, com essa expressão anterior, né? Então, por exemplo, MPTO. Gente, todo mundo vai saber, no contexto de vocês, que é Ministério Público de Tocantins, né? Então, existem algumas siglas que a gente não precisa ter esse cuidado, na verdade nem é cuidado, né? Esse preciosismo para explicitar o significado. STJ, STF, CPC, CC, CPP, CP, né, no contexto aí, principalmente de vocês, enfim, a gente não precisa colocar a sigla anterior. Agora, claro, percebemos que a sigla não é usual, não é frequente. Aí sim a gente precisa fazer uma diferenciação. Tudo bem? Ou seja, colocar a sigla e depois, aliás, colocar o significado e depois a sigla. Certo? Tudo bem? Muito bem. Aí, não se usa ponto em sigla, então Banco do Brasil eu vou colocar BB e não B.B. O FPE, vou colocar UFPE, né, e não o ponto. Para eu colocar para eu colocar uma sigla, em regra, eu vou observar se essa sigla ela tem até 3 letras,
primeira informação, se ela tem até 3 letras, porque se ela tiver até 3 letras, eu vou colocar todas com letras maiúsculas. Eu vou grafá-las em letras maiúsculas. Então, TST, USP, SF, CF, STJ, enfim. Agora, nas siglas com 4 letras ou mais, pronunciáveis como uma palavra, eu posso usar maiúsculas ou minúsculas. Então, maiúsculas ou minúsculas, exceto a primeira, né? Então, eu posso falar Unifesp, Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, ou Unifesp. Unifesp. Tudo bem? São duas possibilidades de construção. Bacen, Banco Central, Bacen ou Bacen. Tudo bem? Então, eu tenho essas duas possibilidades de construir. Agora, qual é a melhor? Qual é a mais agradável para a leitura? Com a inicial apenas com a inicial maiúscula, né? As outras formas aqui são, quando eu coloco todas em letras maiúsculas, eu trago uma poluição maior para o texto. Consequentemente, essa forma traz um prejuízo maior para a interpretação, traz prejuízo para a leitura. Então, quanto mais maiúsculas eu uso no texto, mais poluído esse texto fica. Então, é preferível que, de fato, eu coloque só a inicial maiúscula, tá? E aí, por fim, caso não sejam pronunciáveis essas 4 letras, eu vou colocar todas com letras maiúsculas. É o que acontece, por exemplo, com o FRJ, tudo bem? É o que acontece com... deixa eu ver uma outra sigla. O FPR. Enfim, siglas que não são pronunciáveis como a palavra, aí a gente faz a pronúncia, faz a grafia com todas as letras maiúsculas, tá? O plural das siglas, isso é importantíssimo em nome de Jesus. O plural da sigla acontece com S minúsculo e não com o apóstrofo S. Então, TRFs, TJs, TREs, HCs, RESPs, ERESPs, enfim, tudo aí. Não uso apóstrofo em nome de Jesus. Apóstrofo é as pessoas quiseram pegar, sei lá, do inglês, mas nem no inglês indica plural, não sei. Mas prefiram aí, então, as siglas com... Prefiram não, construam o plural das siglas com S minúsculo. Tudo bem? Então tá, vou parar o nosso vídeo aqui, para que porque a gente vai começar agora uma nova unidade, então a gente para aqui, e no próximo vídeo a gente começa a unidade 5, e aí nessa unidade 5 a gente vai falar sobre padronização de itens, padronização de elementos, vários aspectos de grafia de data, grafia de legislação, já viu, né? Grafia de data, de hora, uso de maiúsculas, uso de minúsculas, coerentemente ao que a gente já está construindo aqui, tá bom? Até já, minha gente.